Oi, gente, esse é o primeiro vídeo do primeiro bloco de vídeos sobre a construção do croquis. E nesse primeiro vídeo a gente vai estar falando excepcionalmente de noções básicas sobre o croquis. Até porque não é todo mundo que teve contato já com a construção de um croquis, e a gente acha importante a gente estar levantando esses pontos antes de partir propriamente dito para a construção desse croquis. Então aproveitem o vídeo. Bom, eu acho que a gente tem que começar conceituando o que seria um croquis de moda. Se a gente for traduzir ao pé da letra, croquis significa rascunho. Vai ser através do croquis que o designer ou criador de moda ele vai externalizar uma ideia que ele teve. E vai ser nesse croquis que a gente vai ter a ideia de como essa peça deve ficar no corpo de uma pessoa real. O croquis ele é utilizado como base para o desenho técnico, vocês vão perceber isso durante o processo das aulas, já que a roupa produzida no croquis vai ser levada para o desenho técnico e vai ser lá onde as especificações dessa peça devem estar. É por isso que a gente não precisa ter um croquis realista ou um croquis com especificações, já que ele vai ser utilizado como uma base para esse desenho técnico que deve obrigatoriamente vir com essas especificações. O croquis de moda ele tem que ter por finalidade servir ao propósito final do idealizador, ou seja, representar a ideia que ele teve. Bom, eu trouxe alguns desenhos para vocês verem. Eu tirei esses desenhos da internet para vocês perceberem algumas coisas. A gente vai começar com esses dois desenhos das mulheres. Aqui a gente pode perceber uma coisa principalmente. Eu acho que o foco aqui, ele se torna principalmente para a roupa. Porque, como eu disse, o papel do desenho de moda é ver como ele fica no corpo. Então, o enfoque que a gente tem que ter quando a gente está fazendo um croquis se torna a roupa e não necessariamente a pessoa que está por trás dessa roupa. Então, aqui você pode ver que as pessoas têm muito menos definição, então elas não seguem um padrão tão realista. Tanto que esse primeiro desenho da moça que está vestida de preto, o rosto ele não é pintado, ele não é acabado, enquanto a roupa vocês podem ver que ela é toda acabada. Já no desenho desses homens, você pode ver que esse primeiro aqui ele tem muito mais definição. Ele foi inclusive feito pelo Lucas, que vai dar pintura digital para vocês. Esse é um desenho todo digital. Vocês podem ver que ele dá muito mais detalhes ao corpo da pessoa. Então tem textura de pelos, tem textura no rosto. Isso não tá errado, você pode estar fazendo isso. Só que a roupa tem que estar representada e ele fez aqui muito bem. No caso desses homens aqui à direita, você pode estar vendo que o rosto não tem definição, não tem olho, não é uma coisa bem definida, não tem textura. Então aqui é só realmente para que haja a representação dessa roupa. Uma das técnicas que muitas pessoas usam quando vão fazer o croquis são as técnicas de medir por cabeças. Muitas falam em 8. E eu vim dizer aqui que você pode estar fazendo mais que 8 cabeças. Eu trouxe esses dois exemplos para vocês verem como tudo isso pode ir se adaptando de acordo com cada corpo que você vai fazer. Aqui nessa primeira a gente tem mais de 8 cabeças 9, onde cada parte desses quadrados se enquadram em uma parte do corpo. Então, essa primeira parte fica direcionada à cabeça. Essa segunda já é onde os seios devem estar. A terceira, a cintura. O quarto, o quadril. A quinta, eu coloquei essa mão coxa porque ela vai pegar justamente esse meio dessa coxa e o finalzinho dessa mão, se vocês podem perceber, que a mão ela vai finalizar bem aqui. O sexto, o joelho. Vocês podem ver que o joelho tá... a articulação desse joelho tá bem aqui, pertinho já da sétima linha, desse sétimo quadradinho, mas continua nessa sexta divisão. A sétima é a panturrilha. O oitavo, o calcanhar, e o nono, pé. Agora, nessa moça da direita, a gente pode ver que é um pouco diferente porque ela já é mais baixa. Então, o que é interessante a gente estar observando aqui? Que é interessante a gente estar usando esse método de 8 cabeças, mas não é o único. Então, uma coisa muito interessante de se fazer é estar observando pessoas reais, que tem uma diferença de altura e que a gente pode estar representando também em um desenho de moda. Então, por exemplo, essa moça ela é mais baixa, então ela não vai ter essas 9 cabeças dessa primeira, ela vai ter 6,5, mas eu coloquei um terço de 6, já que o pé aqui está bem menor.
Aí a gente vai fazer essa divisão de novo por cabeças. Então, o primeiro fica a cabeça, o segundo, se você pode perceber aqui, fica a parte dos seios, a terceira a cintura. Você vê que eu não coloquei quadril porque aparentemente o tronco dessa moça é mais curto. Então, acaba ficando um pouco mais compacto. Então, eu preferi optar por colocar a cintura. Essa quarta aqui, mão coxa, porque ela tá com a mão dentro do bolso. Mas se ela tivesse com a mão pra fora, eu acho que terminaria mais ou menos ali onde essa linha vermelha tá. E a coxa dela fica mais ou menos aqui também. O quinto é o joelho. Essa linha vermelha simboliza onde eu acho que tá o joelho, já que não é uma roupa justa e não dá pra gente ter uma noção, mas eu acho que o joelho deve estar por aqui. Esse sexto é o calcanhar. Você vê aqui bem baixinho fica o calcanhar dela. E nesse 1/3 do tamanho do sexto, 1/3 da cabeça, né, no caso, tá o pé. Então, o que é muito legal, a gente tá percebendo essas variações. Então, dá pra gente estar construindo croquis com essa variação de 8 cabeças, 9 cabeças, mas também dá pra gente fazer outros tipos. Eu trouxe também aqui o exemplo do croquis masculino, de como seria uma construção com as cabeças também. Eu peguei essa imagem real essas imagens reais, para vocês verem que a gente pode estar fazendo isso a partir de imagens reais. Não que a gente vá copiar todo o corpo e tudo mais, mas a gente pode ter uma ideia de pose e essa diversidade de corpos que a gente pode estar trabalhando também. Além das 8 cabeças. Aqui você pode ver que esse moço da esquerda, ele tem 8 cabeças e meia. E a divisão é basicamente a mesma daquele feminino. Então, no primeiro bloco fica a cabeça, no segundo é onde ficaria o peitoral, no terceiro o abdômen, no quarto o quadril, na terceira a mão e a coxa, na quinta, né, no caso a mão coxa, você pode ver que a mão dele termina no finalzinho do quadro, desse quinto quadro. O sexto, o joelho, então o joelho ele vai estar aqui meio que por baixo. A sétima, a panturrilha dele, o oitavo, calcanhar, e a metade do oitavo, no caso que é a metade da cabeça, é o pé. E nesse moço aqui da direita, a gente pode ver que ele também é mais baixo. Então ele já não tem essas 8 cabeças, ele tem as 6. Aqui você pode estar percebendo também a diferença do ombro, que essa linha vermelha no moço da esquerda, o ombro ele tá um pouquinho mais abaixo, que ele já tá mais um pouquinho acima, quase já nessa linha do pescoço, né, do rosto. E aqui tem as divisões. O primeiro quadro fica a cabeça, o segundo fica o peitoral, o terceiro fica o abdômen, o quarto fica o quadril. A mão também, ele tá terminando aqui, ó, bem em cima do finalzinho do quarto quadrante. O quinto a gente tem o joelho, o sexto a panturrilha, e na metade do sexto, que no caso seria a metade da cabeça, a gente tem os pés. Nesse primeiro momento, o que eu quero estar ensinando a vocês é como trazer essa grade para o papel. Aqui eu escolhi a famosa divisão de 8 cabeças. Então, eu peguei uma régua, escolhi um tamanho, então peguei quase a folha toda, 27 centímetros eu escolhi, dividi por 8, que é a quantidade de cabeças que eu quero que tenha, deu mais ou menos 3 e fui fazendo essas divisões. Depois disso, eu venho traçando o que vai se tornar a nossa grade. Como é que eu escolho esse tamanho? Eu normalmente utilizo o tamanho de 2 cabeças. Então, se eu usei 3 centímetros para fazer uma cabeça, essa linha lateral vai ser 6. Por quê? Porque o croquis masculino, normalmente o tamanho do ombro é o tamanho de 2 cabeças. Ou então, do jeito que representa, se torna desse jeito. Eu faço assim porque tanto vai servir para um croquis feminino quanto para um croquis masculino. Vocês vão ver que nesse tamanho de 6 eu vou construir um croquis feminino. E você pode estar fazendo isso também, eu acho que ajuda bastante. Agora é um momento muito importante. A gente não vai começar a construir o croquis com as formas de um croquis a partir disso do nada. Então a primeira dica que eu tenho é sempre ter uma imagem de referência. Agora, por exemplo, a gente pode estar pegando uma imagem estática, é uma imagem parada. E o que eu vou fazer agora? Vou geometrizar todas as partes desse corpo, que eu posso geometrizar, para me ter noção de formato, tamanho, localização de cada membro do corpo.
E a minha dica, principalmente para quem está começando agora, é que também faça isso, porque vai ajudar bastante. Vocês vão estar vendo que eu vou estar geometrizando tudo. Então agora não é uma parte importante onde eu tenho que ter os formatos já definidos. Até porque a forma como eu vou construir um croquis, você pode ir adquirindo ao longo do tempo, né? Então você pode gostar de um traço e ir treinando esse traço. Mas a princípio, a minha recomendação é que você vá geometrizando. Nem precisa ser essa coisa mais arredondadinha. Vocês podem perceber que eu arredondo bastante algumas partes. Pode ser uma coisa bem bruta mesmo, bem orgânica. Então, quadrados, pode até fazer com régua também. Os primeiros croquis que eu fiz, os primeiros esqueletos que eu fiz de croquis foram com régua. E super recomendo, isso vai te ajudar bastante no futuro. Depois de ter aprendido a usar a grade, eu quero ensinar vocês a como que a gente pode treinar a realização de poses. O que é que eu fiz aqui? Eu imprimi essa foto. Você não precisa imprimir, você pode fazer isso pelo seu celular, pelo seu computador, com editores de fotos básicas, onde você pode estar desenhando por cima. E vocês vão ver que eu vou estudar onde é que está cada parte do corpo, sempre geometrizando a princípio. Isso aqui é um estudo. E não precisa ter esses formatos já definidos. Então eu estou estudando onde é que estão cada parte do corpo. Aqui também recomendo bastante que você tenha uma imagem de referência para você estar podendo fazer esses estudos. Você vai sempre estar utilizando essa imagem de referência? Não. Quando você já tiver mais experiente, você já tiver mais experiência com o desenho do corpo humano, você pode estar fazendo sem. Mas essa parte é muito legal, muito importante, principalmente para quem está começando, para a gente estar vendo como é que fica as partes do corpo com as determinadas poses. Vocês viram que eu geometrizei também as pernas. Podia ter feito com o braço, acabei não fazendo, e com o pescoço também podia ter feito. E agora eu vou estar levando esse desenho para o papel. Ou seja, eu vou pegar essa grade e vou levar para um croquis que eu poderia desenvolver. Então, eu fiz de novo essa separação de 6 cabeças. Essa modelo aqui que eu risquei primeiramente, ela não me parece ter 8 cabeças. Eu quis transformar nesse modelo de 8 cabeças, que foi como eu ensinei para vocês o tamanhozinho da grade. O que foi que eu fiz aqui? Eu não tracei aquela grade completinha. Eu tracei essa linha base, fiz essa separação de novo de 3 centímetros por cabeça e a partir disso eu vou construindo o croquis. Então, vocês estão vendo que tem uns risquinhos, não sei se dá pra ver. Tem uns risquinhos, onde ficariam, no caso, cada linhazinha dessa grade. E a partir disso, eu posso estar treinando. Então, eu sei que o primeiro vem a cabeça, eu sei que no segundo vai estar os seios, eu sei que no terceiro vai estar a cintura. E eu vou construindo a partir desses conhecimentos que eu já vou treinado, inclusive com aquela gradezinha que eu ensinei anteriormente. Uma coisa legal que dá pra fazer fazendo esse treinamento de poses é também treinar a distorção do croquis. Vocês viram que ali eu tava imitando uma pose e aqui vocês vão ver que eu vou estar fazendo de outra forma. Ao invés de estar geometrizando tudo lá de começo, eu vou traçar as linhas bases de ombro e quadril e vou começar a construir a partir disso aí. Com
essas bases já feitas, isso aqui você pode estar fazendo tanto naquele croquis quadrado, quanto na geometrização que você faz treinando pose, que é já ir construindo o volume por cima, para você treinar que tipo de traço você gosta. Então aqui você pode estar vendo que eu estou fazendo um croquis bem mais magro do que aquele primeiro. Aqui eu vou tentar fazer uma distorção no pescoço, vocês vão ver que ele tá bem maior do que normalmente seria. Outra coisa que eu podia ter feito aqui também era ter encurtado esse tronco e ter aumentado as pernas. E é muito legal a gente estar treinando isso aí pra gente ver que tipo de estilo de croquis a gente gosta de estar fazendo. Se com uma pegada mais próxima de um corpo real, talvez, ou então um croquis mais distorcido. Porque, como eu disse, o croquis ele não precisa ter proporções reais, porque ele é um desenho representativo, ele pode ser um desenho conceitual. E essa construção aqui, vocês estão vendo que eu estou pondo o volume do corpo, né, os formatos do corpo, vocês podem estar fazendo naquela forma quadradinha, a primeira forma quadradinha que eu ensinei, quanto naquelas poses, para já ir treinando como que vocês gostam de fazer o croquis de vocês. Agora que você já tem essas noções de croquis, vocês podem estar treinando, construir esse esqueleto, geometrizando e depois construindo essas formas por cima, para vocês já irem descobrindo que tipo de croquis que vocês gostam de fazer, se mais próximo de formatos reais do corpo ou até mesmo uma coisa mais conceitual, um desenho mais distorcido. Eu vou deixar 2 pastas na descrição desse vídeo, uma com poses para vocês ficarem treinando fazer aquela geometrização que eu disse, e outra com os estudos de cabeça, para vocês irem vendo a diferença de homem e mulher e a construção em relação com as cabeças. Então, vejo vocês no próximo bloco de vídeos.